Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV, mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de debates noturno, trazendo as perspectivas políticas e econômicas do momento, os assuntos que impactam na nossa sociedade. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital, estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter. No Facebook, no live stream, você pode mandar a sua mensagem. E também pelo WhatsApp, que está aparecendo na sua tela nesse exato momento. Então são múltiplas as possibilidades de você interagir e participar. Curta, compartilhe, não deixe de promover o programa para que o nosso alcance sempre seja maior nos meios digitais. Você também pode, obviamente, acompanhar no conforto da sua casa, através da NET. Então, fiquem conosco. Hoje nós vamos falar sobre a Argentina. No final de semana teve eleição na Argentina e, como era esperado, o Alberto Fernandes acabou se sagrando vencedor do processo eleitoral, não com a diferença que se imaginava, mas ainda assim, vitória em primeiro turno. Antes de tratar desse tema, entretanto, eu quero falar um pouco sobre o Rio Grande do Sul, que nós sabemos vive uma situação, do ponto de vista econômico, muito periclitante. Diante de um quadro em que não há recursos para pagar as despesas correntes e os funcionários públicos do Executivo têm os seus salários parcelados, daí eu cito as duas principais categorias, que são os professores e policiais, ou seja, aqueles que educam a nossa futura geração de gaúchos e aqueles que colocam a sua vida em risco para proteger a sociedade, me deixa muito, muito revoltado o fato de o Tribunal de Justiça do Estado tenha determinado que a normativa presente na Lei de Diretrizes Orçamentárias que congela as despesas do Estado é inconstitucional. Vamos lá. O poder é exercido através de 3 vertentes, tripartição dos poderes. Teoria que foi consolidada pelo Montesquieu. Temos o poder legislativo, que legisla, o poder executivo, que executa, e o poder judiciário, que aplica a lei em si. Infelizmente, no Brasil, nós estamos vendo a conspurcação da posição de cada um desses poderes. E o poder judiciário vem se transformando num poder moderador e vem surrupiando aquelas que são as prerrogativas dos outros 2 poderes, desequilibrando, de modo a criar até uma espécie assim, de autoritarismo judiciário. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi apresentada pelo Executivo e é sua prerrogativa fazê-lo. Executivo que foi eleito recentemente e por uma grande quantidade de eleitores. Uma vez apresentada a LDO, o Legislativo, por larga margem, Legislativo composto pelos representantes da sociedade, aprovou este texto. Aí o Pleno do TJ se reúne e determina que determinados artigos relativos ao congelamento dos gastos do orçamento é inconstitucional. Quer dizer, o Pleno do Tribunal de Justiça passa por cima do Executivo eleito e do Legislativo eleito. Quem elegeu o Tribunal de Justiça? E eles aplicam, para defender o seu posicionamento, um princípio constitucional. Exatamente o princípio constitucional que eles estão violando ao se meter nas atribuições que são do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. A questão vai ter que parar no Supremo Tribunal Federal. Novamente, se judicializa uma questão política. É claro, existe a independência orçamentária dos poderes, mas cabe ao Executivo fazer a contabilidade geral e daí distribuir para os 3 poderes e cada poder administra a sua forma. E no fim das contas, ao fim e ao cabo, quem paga a conta é a mesma fonte. Você que está me assistindo, você paga a conta do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. E no que concerne ao Rio Grande do Sul, eu creio que a contribuição do Judiciário
para a resolução da crise tem sido muito tímida. Muito tímida. Porque enquanto estes senhores que julgaram o caso da LDO recebem em dia e recebem muito bem, os professores e policiais recebem parcelado. Essa é a distinção que, infelizmente, se consolidou na estrutura administrativa do Estado. E é triste constatar também que, no passado, quando essa questão foi enfrentada pelo governador Sartori, com a propositura do duodécimo, ou seja, o recálculo da composição orçamentária e a repartição baseada neste recálculo, nós vimos integrantes da magistratura dentro do legislativo exercendo lobby. Lobby, infelizmente essa é a palavra. Lobby para garantir a coisa como estava. Isso contribui para a solução dos problemas do Estado do Rio Grande do Sul? Não. Acho que isso inviabiliza, engessa. Agora, o governador não tem mais autonomia para elaborar uma peça orçamentária. E me parece, segundo o TJ, que a irresponsabilidade fiscal é algo constitucional. Com base nessa decisão, vamos fazer o seguinte: vamos destituir o governador, vamos destituir todos os parlamentares eleitos e vamos empossar o pleno do TJ do Rio Grande do Sul para governar o Estado. Encaram o desafio? Fica aqui a minha pergunta. Muito bem. Desculpe os convidados deste editorial. Eu achava que devia fazê-lo. E vejam, não é questão aqui de debater se a LDO é adequada ou não, se a reforma administrativa é adequada ou não. Todos nós podemos ter apontamentos contrários ou favoráveis. Agora, temos que analisar o papel de cada poder, e como ele atua, e quando ele ultrapassa as suas sandálias. No programa de hoje, para falar sobre Argentina e Brasil e a eleição que se deu no final de semana, eu convidei o meu querido amigo economista Giacomo Balbinotto. Giacomo, bem-vindo ao programa, boa noite. Boa noite, Guilherme, boa noite, convidados, boa noite ao grande público aí que nos assiste, de casa, na internet, em qualquer outro lugar. A gente vai fazer um bom programa aí, tentando ser bastante informativo sobre essa questão do nosso grande parceiro comercial, que é a Argentina, e nossos vizinhos irmãos aqui. Muito bem. Também o meu querido amigo Leonardo Granzotto, que é empresário, área de exportações também, bem-vindo. Boa noite, Guilherme, boa noite, Thiago, boa noite, Leandro. É uma alegria mais uma vez estar aqui, é um tema tão importante e relevante, essa alteração essa nova mudança de rumos lá na Argentina pode impactar o Brasil de uma forma importante, relevante. Então é interessante a gente poder fazer essas análises e ver como que a gente vai caminhar daqui para frente. E last but not least, Leandro Sesimbra, que é secretário da Câmara Empresarial Argentino-Brasileira. Leandro, bem-vindo pela primeira vez aqui ao programa. Boa noite. Boa noite, eu agradeço o convite. É uma honra para mim, como secretário da nossa recém-fundada Câmara, que não tem um ano ainda, dividir essa bancada com o professor Giacomo Balbinotto, com Leonardo e contigo, e poder debater esse assunto que é tão importante para nós. Esse resultado não é uma surpresa, mas os efeitos ainda nos são uma surpresa, porque nós não temos uma dimensão, mas não temos a certeza do que vai acontecer. Muito bem. E antes de nós evoluirmos o debate, eu gostaria de mencionar que o Leandro me deu de presente esse livro do jornalista Daniel Santoro, El Mecanismo. Não tem tradução no Brasil. El Mecanismo, La Corrupción Kirchnerista, Contratos Energéticos, Delatores e Odebrecht. Tu já deu uma lida no livro, né, Leandro? Fala um pouquinho sobre ele. Ele é um livro bastante interessante. Ele traz a história, a história das obras, principalmente das obras de extração de gás, da usina de Vacas Muertas, e toda a parte das propinas que foram pagas pela Odebrecht, agora
Hoje, inclusive, saiu uma notícia de que a senhora Cristina já pode ser, inclusive, presa preventivamente, né? Relacionado, inclusive, a esse caso, né? É um livro bastante interessante para nós que não conhecemos o dia a dia dessa história. Ele é um livro que pode nos trazer muitas informações e ele é muito semelhante ao que a gente vive aqui no Brasil todos os dias com as informações da Lava Jato e de tantas outras operações contra a corrupção, né? Aliás, né, não poderia ser diferente, até porque todos eram companheiros internacionais, né? Quem praticou os crimes do Petrolão aqui no Brasil e essas malversações na Argentina eram todos pessoas de uma mesma linha ideológica, compartilhavam os mesmos valores e visões de mundo e eram muito próximos no campo diplomático, comercial, né? O estrago feito é enorme e eu agradeço o presente, Leandro. Muito bem. Pois bem, a eleição na Argentina, então, o Alberto Fernandes venceu com 47% contra 41% do Maurício Macri. E eu gostaria da análise do Giacomo sobre por que se desenhou esse cenário. Nós vamos enfrentar essas questões. Primeiro vamos falar sobre como é que isso aconteceu, depois vamos falar do impacto, o que se espera do governo Alberto Fernandes. Giacomo, é sabido que o Maurício Macri foi eleito com um discurso liberalizante na primeira vez em que ele concorreu. Mas isso não se concretizou, ele implementou uma agenda gradualista e, no fim das contas, alguns dos problemas que ele havia herdado do kirchnerismo acabaram, na verdade, se agravando durante a sua gestão. Na minha avaliação, isso foi o modo como a esquerda, que havia deixado o poder, acabou se viabilizando eleitoralmente como opção. É a sua avaliação em relação ao cenário? O que a gente pode analisar, pegando os dados da Argentina recentemente, né, o que o Kirchner, que o Macri, né, prometeu realmente era colocar a Argentina nos eixos, né? E isso teve um apoio maciço da comunidade econômica internacional, aqui do Brasil também, enfim. Eu acho que era uma sensação de colocar a Argentina nos trilhos. Mas, né, o que a gente possa colocar, os resultados deixaram muito a desejar. Então, digamos, talvez, digamos assim, não foi um problema ideológico que ele estava colocando, era um empresário, tinha um problema de liberalizar, colocar a economia nos eixos novamente, mas foi um problema realmente de implementação e não, né, de cunho ideológico, né, de erro de avaliação. Mas, na realidade, ele deixou uma porta aberta, né, para os seus adversários peronistas aqui, da Frente Ampla para Todos, né? E realmente, né, aquela bela coisa assim, o que derrotou foi os resultados econômicos, ou seja, ele queria reduzir a pobreza aumentou. Ele se propôs a reduzir a taxa de inflação, a inflação aumentou. Ele tentava melhorar o mercado de trabalho, houve aumento do desemprego. Se reduziu a pobreza não aumentou. Então, digamos, uma série de implementações equivocadas, na velocidade de como que isso colocou, levou a essa derrota, né, que era mais do que esperado, né? É aquela velha coisa no Obama, né? O que derrotou foi a economia, né? O povo argentino, né? Os eleitores argentinos. A falta de resultados. É uma falta de resultados práticos. Quebra de expectativas. Na realidade, foi uma grande quebra de expectativas estrondosa, né? com o governo Macri. Eu acho que ele estava na direção correta, as medidas que poderiam ser tomadas aqui, mas talvez, né, se fosse, né, como diz lá um antigo livro do Mário Henrique Simons, né, gradualismo ou tratamento choque, né? Nesses momentos, assim, realmente, quando a porta está podre, não adianta tentar consertar a porta, derruba, troca ela de uma maneira radical, faz uma troca radical. Que era isso que a Argentina estava esperando. E o que a gente vê agora, né, uma dificuldade muito grande que esse próprio governo vai colocar com medidas que se colocam, pelo menos, dos dois principais assessores, né, o Matias Kuflas e a Cecília Todesca, né, que estão colocando assim, vão fazer, digamos, alguns erros, que a gente já está vendo. Já está predizendo aí que eles vão fazer... Ainda assim não foi nomeado, né, o ministro, né,
da economia argentina ainda, né? digamos, o Paulo Guedes dele ainda, o que vai ser, mas vai ser o que a gente espera, alguém realmente oposto. O governo Macri não fez nada parecido com o que o Ministério da Economia do governo Bolsonaro fez, quer dizer, apresentar por exemplo, uma reforma previdenciária tão profunda. Não. Se propôs, né, na realidade, a fez melhorar o mercado de preços, inclusive. No final. Né? Que é a cara do peronismo. Mas o que aconteceu, mas o que está sendo colocado agora, né? Mas isso vinha há tempos atrás. Então, digamos assim, foi uma gestão bastante equivocada, né, do governo Macri, né? E o que a gente pode esperar agora, digamos, talvez é um grau de acirramento que a gente vai ter nos primeiros dias, principalmente com a questão do FMI, com a questão do câmbio, com o que eles vão colocar. E aqui a gente pode falar isso mais adiante, né? Para o Rio Grande do Sul, por exemplo, se colocar talvez um processo de transição, né, que vai ser colocado, ou voltar ao kirchnerismo, por exemplo, com medidas protecionismos, assim, e que aí sim, isso vai impactar tremendamente aqui para a economia gaúcha, né, na questão principalmente de calçados, máquinas agrícolas e outros setores. Se a economia estava combalida, se a economia vier a fazer isso, ou voltar a esse kirchnerismo que foi colocado, a questão do Rio Grande do Sul e para o Brasil vai ser bastante complicada. Muito bem. Meu caro Granzotto, tu que é exportador, trabalha no mercado internacional e lida aí com essas situações, como é que vê esse conflito? Macalossi, assim, eu voltei, sabe, estava na viagem nossa lá, Bolívia e Peru. Quando estava no Peru, o presidente caiu. O presidente caiu. É que o cara que era do golpe. A outra vez, teve uma das oportunidades que eu fui à Bolívia, estava o Evo ameaçando entrar com o exército por causa da divulgação dos áudios do Moro lá, do presidente. Você não teve agora pelo Oriente Médio também? Não. Foi assassinado lá o líder do ISIS, né? Mas enfim, nós nessa ida fechamos começar a trabalhar com a Argentina, né? Desenvolvendo um novo distribuidor, começar um trabalho e logo em seguida vem esse caos, vem essa situação bem periclitante. O que a gente nota, assim, e eu gostaria de fazer uma parte aqui, é chamar o Macri de liberal. Ele é liberal poderia falar se ele apresentasse resultados. Para mim ele é liberal como o nosso prefeito, Marquesan. Alguém disse que ele era. Porque, efetivamente ele não implementou nada. Ele realmente entrou gradual, numa situação, fazendo essa analogia do corpo bem enfermo. Se você está com uma doença terminal, perigando morrer, você não dá analgésico só. Tilenol. Não adianta. Você tem que entrar com peso, você tem que entrar com medicamento pesado. Ou você salva, ou vai morrer. E o caso deles é exatamente esse. Ele entrou... Eu não enxergo o Macri, pelas suas ações, como um liberal, e eu acho que isso é contraproducente, inclusive a gente dizer, porque você acaba colocando um rótulo numa pessoa que não fez nada, que possa ser liberal, e que mais ou menos viu que não conseguiu construir maioria, isso é um perigo, né? Ele não conseguiu politicamente buscar o apoio, e aí foi levando como deu, e mais ou menos chegou a gente poder assim, cumpriu a tabela, fazendo uma analogia com o futebol. Ele jogou para cumprir a tabela até o final, e no final ainda piorou. Então, resolveu tomar as mesmas medidas, quem sabe... Esperadas. Exatamente. Quem sabe para tentar convencer aquele eleitor que está desgostoso com as mesmas medidas que já vinham fazendo. Agora, pensando do lado do povo argentino, você tem o algoz. Aí você se livra dele e não consegue se livrar porque os próprios estão lá dentro ainda segurando. Aí você traz ele de volta. Ou seja, a Kirchner e o kirchnerismo foram que, nos últimos mandatos aí, trouxeram a Argentina para uma situação ainda pior do que já foi. Porque, na realidade, a situação da Argentina já vem piorando há muitos anos, desde sempre. Desde sempre, não. Desde o início do século XX. Desde o início do século XX, o PIB per capita dos Estados Unidos, da Argentina, era equivalente aos Estados Unidos. Se fosse hoje, tivesse seguido a partir se mantido... tem um ponto de inflexão que é a entrada do Perón em 45, exatamente. 47. Hoje para a nossa audiência, para que possa entender o que seria a Argentina se tivesse se mantido, a Argentina hoje teria um PIB 50% maior que o Brasil. E hoje ela tem 70% menor. Vocês notam o tamanho, que não é só um enxugamento, é uma perda de um padrão comparativo, né?
entre os países que estavam no nível da Argentina. E, enfim, o Macri vem, não consegue cumprir nada e deixa as portas abertas, não conseguiu, e eu acho que aí vem uma questão política também, não conseguiu combater internamente no seu governo, não conseguiu combater nas estruturas de poder as pessoas que estavam lá lutando contra aquilo que deveria ser feito. O peronismo, no caso. Exatamente, ou seja, as estruturas de poder da Argentina, dentro de todos, e isso acontece no Brasil também, elas estão completamente tomadas por pessoas que estão lá há muito tempo, em todos os setores. Então, assim, se você não consegue criar um enfrentamento e conseguir, de alguma forma, secar as veias que irrigam esses tumores, você não vai conseguir se livrar da doença. Mas eu acho que a situação da Argentina é até mais complexa que a do Brasil, porque o Brasil tem um resíduo... Tem um resíduo getulista muito presente, mas o peronismo proporcionalmente é mais forte na Argentina. Sim. E detalhe, né? O getulismo do Brasil ele está circunscrito aos setores da esquerda. Você consegue identificá-lo no discurso do Ciro Gomes, no discurso do PT, mas é ali, é especificamente nesses setores. Né? Até mesmo o PSDB se distancia um pouco desta herança getulista, não é um partido que tenha se inspirado no Getúlio Vargas para implementar suas políticas. Ele tem uma orientação um pouco diferente. E na Argentina, e daí eu gostaria de trazer o Leandro para a conversa, na Argentina é mais difícil identificar o que vem a ser o peronismo. Né? Porque, vamos lá, Néstor Kirchner, peronista. Cristina Kirchner, peronista. Eduardo Duhalde, que era um opositor de Néstor Kirchner, peronista. Carlos Menem, que é a besta fera do suposto neoliberalismo argentino, criticado até hoje pelos radicais esquerdistas no peronismo, peronista. O peronismo é uma coisa difícil de ser conceituada politicamente, não acha? É que nós temos que pensar o seguinte, o peronismo começa em 46 e ele vive até 76. 30 anos. Né? Nós temos ali o getulismo, nós temos o período de 30 a 45 e depois temos um breve período democrático, né? Um breve período ali até 1950, década de 55. 55. Foi enterrado Perón sempre volta. E nós temos que parar e pensar sobre um panorama psicológico do povo argentino também. O argentino, ele sempre precisa de um ídolo. Né? Ele sempre tem um ídolo. Se nós chegarmos para qualquer criança no Brasil e perguntarmos quem foi Dom Pedro I, quem foi Dom Pedro II, talvez nós não tenhamos a resposta de todas elas. Mas se nós perguntarmos quem foi o general San Martín, para qualquer criança argentina, ela vai saber. Se nós perguntarmos para qualquer criança argentina quem foi Perón, ela vai responder. Então, isso faz parte do DNA argentino. O caudilismo é mais latente na Argentina? Eu acredito que sim. Porque, veja, por exemplo, nós tivemos o grande caudilho do Brasil foi Getúlio Vargas. Sim. Depois, apesar de nós tivermos até figuras carismáticas, como o caso de Juscelino Kubitschek, até do Lula, nós não tivemos bem um caudilho. Até o governo militar não foi de ditadores populares, não foi de figuras que iam para frente da televisão, tal. O Médici, que era muito popular, não era do tipo que gostava de fazer discurso em cima de palanque. Né? Não, eles não eram. Nenhum deles. O Geisel, mas o argentino em si, ele gosta de cultuar os seus ídolos. O Gardel. Né? Saindo um pouco do espectro político, vamos para o esporte. Por que eu tenho que discutir se Maradona é melhor que Pelé? São duas épocas totalmente distintas. Messi é melhor. Não, para quê? Mas o argentino acha isso importante. Né? Então, mas só voltando a um ponto... E a Evita. Sim, a Evita que quando morreu, fizeram um périplo com o caixão dela pela Argentina. E ela tinha só 32 anos. E nem argentina era. E não cantava tão bem quanto a Madonna.
De fato. Mas vamos só voltar um pouquinho na questão do Macri, que eu entendo que tem um ponto importante. O Macri perdeu para ele mesmo. O fato é esse, né? E foi trazido pelo Leonardo com muita propriedade. Ele aumentou o gasto público, ele não atacou os pontos que ele prometeu que iria atacar na campanha. Ele não fez o dever de casa. E aí o que aconteceu? Olha, e hoje, ao vir para cá, eu estava lendo algumas reportagens e numa reportagem entrevistaram uma senhora de 61 anos e ela dizia assim, olha, estava ruim antes dele, mas quando ele veio ficou pior. Então eu prefiro que fique ruim como estava antes. Sim, porque ao não enfrentar os problemas se adensaram. Sim. Exatamente. É a mesma coisa que, por exemplo, o governo Temer e o governo Bolsonaro não enfrentarem a agenda das reformas depois do governo petista. Os problemas iam piorar. Mas o Macri tentou enfrentar, estava dentro da política. O que ele foi um problema de execução, na realidade. Tinha reforma de estabilidade financeira e fiscal, não conseguiu executar. Mas por que não conseguiu? Digamos assim, ele não tinha maioria, talvez, no Congresso. Não posso ser colocado lá. Não tem os detalhes, assim. Ele mas não tinha maioria. Então, são reformas que passam... constitucional. Ele buscou tentar fortalecer o mercado de trabalho, também não conseguiu, o desemprego aumentou e ficou alto. Queria implementar algumas reformas institucionais, também não conseguiu implementar. Ou seja, de repente ele não conseguiu fazer a costura política necessária para se fazer essas reformas. É o que está sendo colocado aqui. A gente vê no caso do Brasil, por exemplo, a dificuldade que tem do Bolsonaro de implementar a política, a reforma da Previdência, que não saiu do modo como se gostaria. A gente vai ter as reformas políticas. Saiu meia boca. Quantos anos que tinha para fazer e ninguém fazia. Enfim, ou se colocou. Então, assim, não é algo talvez fácil, com um Congresso ainda da Argentina vindo, com um resquício kirchneristas, digamos, não colocou. E do ponto de vista macroeconômico, na realidade, foi um desastre. A gente pode colocar a inflação, que era para ser controlada, aumentou, se bem que a inflação que a gente tem na Argentina agora é uma inflação confiável, porque a gente tinha, era uma inflação completamente maquiada, Então, a primeira das coisas que eles fizeram foi reajustar as tarifas, Isso causou algumas comoções, Ou seja, não conseguiu implementar uma dinâmica na economia argentina, não conseguiu inserir novamente a economia argentina no mercado mundial. Eles têm vantagens comparativas na questão dos grãos, na questão da carne e outras, pode ser com o Mercosul também teriam algumas vantagens, mas realmente não conseguiram implementar. O que a gente coloca, na realidade, é uma realmente triste história. Pega os livros de economia, o que a gente vê, a economia é a história de um fracasso. Uma economia que era rica está se tornando pobre. E eu não digo que em alguns tempos ela vai se tornar miserável. Na realidade, o que tem? Hoje em dia, digamos, um terço... se segura por causa de Buenos Aires, que agora também está nas mãos dos kirchneristas. É uma coisa, a Argentina é o seguinte, eu tenho Buenos Aires e o resto da Argentina, tirando algumas outras cidades como Mendonça, Córdoba e assim por diante, são completamente diferentes. E pode ver assim, a Buenos Aires também ela é completamente diferente de qualquer cidade latino-americana. Não é uma cidade, vai a Lima, vai ao México, vai a Santiago, Buenos Aires é completamente diferente. Quer dizer, tu tem a Argentina e tu tem Buenos Aires, a grande Buenos Aires. E, aliás, essa Buenos Aires, que é diferente do resto da Argentina, é diferente das demais metrópoles latino-americanas, ela é herdeira da riqueza da Argentina do início do século XX. Exatamente. Que é uma cidade, eu nunca fui, mas quem é que não conhece vendo as coisas que tem lá? É uma cidade linda. E ela é resultado da pujança, mas prédios, uma pujança decadente. Era um metrô, foi um dos primeiros metrôs que teve aqui, cara. Então, era... O primeiro da América Latina. Enfim. Muito bem. Um tema que eu acho que é importante nós trazermos para a discussão é como vai ser a relação entre o novo governante e o presidente Jair Bolsonaro. Começou na base da estapeação. E daí eu faço uma provocação aqui. O presidente Bolsonaro não errou ao se meter na eleição argentina de uma forma tão categórica?
Eu diria que ele não foi talvez tão diplomático, ele foi Bolsonaro sendo Bolsonaro, né? Que eu diria dizer, a tradição da diplomacia tu não tem relação entre governantes, tem relação entre países. Mas isso também deles, né? Digamos assim, uma das primeiras manifestações foi com relação ao Lula livre. Então ele se sentiu autorizado a fazer isso. Giacomo, o Bolsonaro foi lá defender a candidatura do Macri antes do Fernandes se manifestar sobre mas enfim, então talvez ele tivesse que separar alguém, dizer assim, não, tu tem as relações ideológicas que posso ter, que isso talvez não vai ficar tão claro com a Argentina e Brasil como tu teria, mas por outro lado é o nosso grande parceiro comercial na América Latina. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E tem duas coisas, esse acordo, né, com o Mercosul, com o acordo da União Europeia. Então, digamos, se um dos dois países saírem, se acirrar essas posições, né, pode comprometer os acordos futuros. Então, né, aí no caso teria que ser tomar bastante cuidado, que algumas coisas são questões ideológicas que possam ter, questões políticas que não vai ser fácil, na realidade, lidar com o Macri e o Fernandes e o Bolsonaro, né, numa reunião do Mercosul, mas, por outro lado, a gente tem que colocar que tanto a Argentina precisa muito do Brasil, como o Brasil precisa muito da Argentina. São parceiros complementares, são parceiros estratégicos. Então, eles têm muito mais a ganhar em termos, né, não só de turismo, por exemplo, mas de complementaridades das suas indústrias, de bens e serviços, por exemplo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, né, que essas relações que estão no campo ideológico, são bastante claras, bastante divergentes, elas não prejudiquem, né, a relação comercial que ambos os países vão sair perdendo. Eu concordo com que realmente Bolsonaro foi Bolsonaro. Tem sido praxe, né? Ele fala do jeito que ele sempre falou e talvez não seja ideal para o cargo de presidente da República, mas eu não me surpreendo, é o jeito dele. Porque isso é uma coisa que todos aqueles que apoiam o Bolsonaro criticavam no Lula. Sim. E na Dilma, de se meterem nas eleições dos países militando em favor dos candidatos que eles achavam que era do seu campo ideológico. O Bolsonaro fez o processo inverso. Ele fez a mesma coisa. Uma coisa que a gente tem, assim, sempre tentando encontrar alguma lógica, a gente sabe que a turma dele, ou enfim, o grupo que estava a Kirchner, faz parte daquele grupo na América Latina que a gente pode considerar uma organização criminosa. Tu concorda comigo? Sim. É uma organização criminosa. Então, assim, o fato de tu tratares, dizer assim, olha só... Né? Exato. Ou seja, no momento de tu dizer assim, ó, apoio A, não B, tu pode dizer assim, eu não quero uma organização criminosa. E essa organização criminosa está de volta no poder. Ela, em conjunto com os governantes brasileiros e com as estruturas brasileiras, com empresas brasileiras e muitas vezes com dinheiro brasileiro, fizeram o que a gente viu acontecer. Mas tu sabe que complicado. Eu não estou defendendo. Tu tem que ser pragmático, eu não estou agora, por exemplo, defendendo ele. Tá eu estou só encontrando Não, eu entendo. Por exemplo, mas agora, por exemplo, o Bolsonaro está viajando pelo continente asiático, foi na China, não vi ninguém xingando o Bolsonaro por ir na China, né? Quando foi os deputados do PSL, teve gente que só faltou mandar raio. Foi o Bolsonaro, não falaram nada. Agora ele se encontrou com o líder da Arábia Saudita. Para conseguir investimento. Sim. Eu acho adequado. Mas é um sujeito que comanda uma ditadura. Sim. Inclusive, ele comanda uma organização lá que mandou decapitar jornalista. Relações pragmáticas, tudo bem. Eu considero que a Cristina Kirchner é uma bandida que tem que ser, mas ela agora é vice-presidente. É vice-presidente. E é um país maior, parceiro comercial nosso, tá? Ainda maior, né? Em comparação à China, ainda é o maior parceiro comercial nosso. Eu vejo qual o risco nisso. É um risco, mas, como a gente vinha falando, eu não sei até que ponto isso vai se concretizar. Por quê? Para o Brasil, seria realmente, como o professor falou, é muito perigoso que se tenha uma desestabilização ou algum tipo de... Porque a gente tem uma interação e a economia brasileira ela tem uma interdependência com a Argentina, efetivamente, mais ainda o Rio Grande do Sul. Sim, mais ainda o Rio Grande do Sul. No miolo. Sim, eu sempre falo, eu sempre uso esse argumento que o Rio Grande do Sul está ficando fora do Brasil, porque o Brasil cresce economicamente para o outro lado e a gente está ficando cada vez mais longe e não facilitando a vida do empresário. A gente está próximo da Argentina.
A gente tem produção aqui no Rio Grande do Sul que vai muito para a Argentina. A parte de máquinas, como o senhor comentou, o calçadista. Só que assim, a gente teve já do ano passado para cá uma redução de 39 bilhões de dólares de exportações brasileiras para lá. Então assim, a gente já teve uma redução. Né? Isso pode piorar muito daqui para frente, caso não forem aparadas essas arestas. Aonde eu vejo o risco? Eu lembro daqueles bloqueios que não são de acordo com as normas do Mercosul, os bloqueios dos calçadistas. Que eles simplesmente impediam o calçado brasileiro de entrar lá. O argentino, na realidade, ele nunca respeitou as normas como elas deveriam ser respeitadas. Ele sempre se colocaram numa posição de superioridade e numa posição até arrogante, e eles vão lá e fazem, acontece e acabou. O Brasil sempre enfrentou esse tipo de entrave com a Argentina. Eu me lembro, desde que, antes de me formar, acompanhando as relações, No é caso muito das complicado. geladeiras. Exato. Então, assim, a gente tem historicamente esse tipo de coisa. Agora, numa situação onde a Argentina já está com sua economia prejudicada, com um governo que já gosta de ser um pouco mais interventor, numa situação onde eles estão com dificuldade financeira, que eles estão com dificuldade de dólar, inclusive bloquearam agora a compra de dólar pelos seus cidadãos, só pode $200. Ou seja, voltou o curralito. Voltou o curralito. Que o Macri criticou tanto na Cristina Kirchner. Né? Bom, enfim, Kirchner e o Macri, né? Então, assim, isso tudo pode causar um grande prejuízo para a economia brasileira. Eu torço pesadamente para isso que não venha a ocorrer. Agora, por um outro lado, também vai desvalorizar a moeda deles. Né? A moeda deles valorizada, eles ganham com o turismo, mas o Rio Grande do Sul perde, o Brasil perde. A Argentina é o que mais vem, 2.500.000 turistas que gastam na média $56 por dia no Brasil. Bota 10 dias de média, está falando em 14 bi, 1,4 bi. Boa parte deles, inclusive, aqui no litoral sul, Sim. Santa Catarina. E isso, provavelmente, com uma desvalorização da moeda, vai afetar. E uma desvalorização da moeda da Argentina acaba afetando a moeda brasileira também. Então, nossas importações acabam ficando mais caras. É um cenário complexo, e eu estou curioso para ver como vai desenrolar. Eu acredito que vai se resolver. Tem outro ponto que a gente não atenta também, né? Passa no mercado internacional, digamos, se ocorrer uma questão de desestabilização da economia argentina, o não firmamento, não pagamento do acordo com os países emergentes, isso pode gerar uma crise, né, sem precedentes também na região, né, principalmente com os países emergentes aqui. Né? Então, uma fuga de capitais, aí uma desvalorização, um aumento na taxa de juros que vai ocorrer para tentar estancar essa taxa de juros, essa saída, essa corrida de dólares que vai ter colocado. Então, assim, a situação na Argentina, o que eles vão tomar? A sinalização que possa ser colocados, né? Se eles forem pragmáticos, o que eles vão fazer? Quando o Lula fez, por exemplo, né, era um discurso extremamente de esquerda, o risco do Brasil subir às alturas, mas quem é que ele chamou? Chamou gente de mercado. Sim, o Henrique Meirelles. Henrique Meirelles e outros. Né? Ele foi extremamente pragmático. Murilo Portugal, Henrique Meirelles. E sofrendo críticas severas do próprio PT, que nunca engoliram esses ministros da economia, o presidente do Banco Central que o Lula colocou. Mas assim, ele foi pragmático, né? Aliás, PT foi pragmático. Vale lembrar que o PSOL nasceu da divergência dos quadros radicais do PT em relação à reforma da Previdência. Até hoje, assim, não tem informações, até a noite de hoje, né, se foi nomeado o ministro da Economia argentino. Quer dizer, tu tem duas pessoas lá que foram assessores dele, mas até o momento ele até que eu saiba, não há uma sinalização clara de o que vai ser feito, né? Tem algumas medidas que foram aventadas aqui, mas assim, exatamente não há claro isso, o que vai ser fazer. A dúvida que me surge é a seguinte: será que tem gente para assumir? Com certeza. Acho que mas com esse perfil de mercado... Eles vão chamar o Lopes Murphy. Não? Agora, quanto aos acordos comerciais, a grande dúvida que surge é a seguinte: será que o governo Fernandes vai querer manter o Mercosul? E justo agora que nós fechamos um acordo com o EFTA e um acordo com a União Europeia extremamente vantajosos sob o ponto de vista comercial para os nossos países. Tem uma série de outros pontos a discutir, mas o principal é: o acordo está fechado, né?
Teremos que modernizar as nossas empresas para adquirir, em alguns casos, competitividade, como talvez o setor do vinho, mas tem muitas indústrias brasileiras que têm competitividade suficiente para vender na Europa e vender para os países do EFTA, por exemplo, né? Dinamitar o Mercosul agora seria muito ruim. Será que o governo Fernandes vai querer, vai pagar a conta desse retrocesso? E desde as prévias nós temos contato com algumas empresas argentinas e elas se manifestam da seguinte forma: ou nós nos viramos para fora da Argentina ou acabou. Vários empresários, diretores de empresas se manifestam para nós dessa forma. Nós recebemos alguns na Expo Inter esse ano e eles dizem, eles são categóricos em afirmar: precisamos nos virar para fora da Argentina, precisamos vender para vocês. Eles têm uma demanda imperiosa por dólares, quer dizer, eles estão com um déficit na balança comercial, tem um déficit interno também, então assim, é uma demanda espetacular por dólar. Então eles estão desesperados de tomar essas medidas. Né? O que eles possam fazer? Ou fecham a economia, aí vai ser um problema para o Brasil na casa de calçados, ou impor restrições, ou realmente quiser a saída dele é exportar ou exportar. Agora, tu mencionaste antes, Giacomo, a questão envolvendo a impossibilidade do Macri de ter feito reformas mais contundentes pela composição política, mas se examinar o resultado da eleição na Câmara e no Senado, o impasse continua, porque está dividido exatamente meio a meio. Inclusive, os partidários do Macri avançaram, eles chegaram a 119 cadeiras, e os kirchneristas têm 120, uma coisa assim, 121. Não estou sendo preciso, mas é uma divisão 50-50. O que vai obrigar, talvez, o governo que chegou agora ao poder a conter, talvez, a sua sanha. Eu acredito que a sanha exista. Vai ter que ser negociado. Mas vai ter que negociar, né? A questão do dólar também tem uma coisa curiosa. Então vamos fazer o seguinte, a questão curiosa deixa-se para depois do intervalo. Pode ser, Leandro? Claro. Então, na volta do Cruzando as Conversas, nós vamos falar sobre o dólar na Argentina, eu vou questionar sobre o acordo do FMI, vamos aprofundar o debate sobre Mercosul, porque o governo brasileiro, antes de firmar esse acordo com a União Europeia, também não era lá muito fã do Mercosul. Então, nós vamos prosseguir na análise da situação da Argentina e como isso impacta aqui no nosso Brasil, em especial no Rio Grande do Sul. Voltamos na sequência. De volta aqui na RDC TV, com o Cruzando as Conversas. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Muito bem, estamos falando sobre a Argentina. E temos no programa de hoje Giacomo Balbinotto, que é economista, Leonardo Granzotto, empresário e também do ramo da exportação, e Leandro Sesimbra, que é o secretário da Câmara Empresarial Argentino-Brasileira. Muito bem. É argentino-brasileiro ou argentino-brasileiro? Argentino-brasileira? Argentino-brasileira. Faz sentido, realmente. Antes de nós prosseguirmos com o debate, informação aqui para quem tem problema auditivo. Você sabia que cerca de 80% das pessoas que colocam aparelhos auditivos não se adaptam? Isso acontece porque os aparelhos atuais apenas amplificam o som. Uma notícia muito importante para quem tem perda auditiva. A Mais Sons Clínica da Audição fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. Isso significa que a Clínica da Audição conta agora com um lote de aparelhos auditivos por indução magnética. E este tipo de aparelho é o que há de mais moderno no mercado. Eles são invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea. Estudos recentes da neurociência comprovam que estas próteses
são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Para ter a sensação de escutar melhor, não deixe de ligar para o telefone 3061-7373 da Clínica da Audição. Faça a sua consulta ou encaminhe quem tem problemas de audição na sua família. Também tem o site clinicadaaudição.com.br. Lembrando que o lote de aparelhos com indução magnética é limitado. Então não perca esta oportunidade que a Mais Sons Clínica da Audição trouxe até você. Muito bem. Leandro ia falar sobre dólar. Acertou meu ponto, então. A questão do dólar para a Argentina sempre foi uma economia muito dolarizada. Sim, o argentino ele tem culturalmente a sua economia em dólar, sua economia pessoal, né, em dólar. Aliás, tem gente que fala que os argentinos mais espertos venderam tudo que tinha em peso, convertendo em dólar e guardaram o dólar debaixo do sofá, do travesseiro. Exatamente. E essa questão agora, essa semana de praticar o curralito, vamos dizer assim, né, de proibir grande compra de somas superiores a $200, vai afetar o psicológico dos argentinos, né? Porque tem um economista, eu estava contando agora no intervalo, um economista... É mais de 200 a cada quanto tempo? Por mês. Tem um economista que nós conhecemos lá na Câmara, o Gustavo Segre, que conta que quando o argentino nasce, ele é apresentado ao seu pai, à sua mãe e o dólar, que são 3 pessoas que vão lhe acompanhar para o resto da vida, né? E o chocalho com a imagem do Perón. Então, o dólar ele tem uma função de poupança, né? Assim como nós temos as cadernetas de poupança no Brasil, o argentino tem a sua economia em dólar, guardado em casa ou em cofres de banco, enfim, né? Tamanha é a importância dessa moeda, né? E tu acreditas que nos próximos tempos a economia argentina tende a uma dolarização ainda maior diante desse dilema envolvendo o novo governo? Olha, para uma dolarização... completa, não. Eu acredito que não, porque o povo argentino está muito empobrecido, né? Tem que mudar esse cenário de empobrecimento, né? Afinal de contas, 32% da população é pobre hoje, né? De um país que em 1916 era a potência da América, hoje tem números alarmantes em saúde, em segurança, né? Então, acredito que não. Acredito que isso demore e não vai ser só um governo não que vai mudar esse cenário. Um outro assunto que eu acho que é importante nós aprofundarmos é a questão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que foi muito falado, mas eu creio que foi para o vinagre, né? Não vejo muita esperança de que acabe sendo implementado, porque pela natureza do grupo que chegou ao poder na Argentina, eles vão provavelmente, no mínimo, rever o que foi negociado. E para que o acordo seja implementado, todos os países dos 2 blocos têm que aprovar. Como é que vocês veem isso? Eu acho que não há muita esperança para o acordo sair. Nós estamos ainda num momento de muita ameaça, né? Vamos dizer assim, esse governo que está chegando ameaça rever o acordo, né? O nosso governo já passou dessa fase, já aceita o acordo nos termos em que é apresentado. Mas, como eu disse anteriormente, o cerne ainda não foi discutido, né? Tem muitas questões para se debater. São 28 anexos ainda que não estão definidos. Então, de fato, esse novo governo argentino vai ter que se debruçar sobre o acordo, né? Não só sobre o acordo do Mercosul, mas sobre o acordo do EFTA. Tem um acordo com o FMI.
Macri foi ao FMI. Sim. E esse pessoal aí não gosta do FMI. Letrinhas Detesto, malditas, né? Abaixo FMI, fora FMI. Vejam. Na realidade, assim, eu acho que o acordo, né, com o Mercosul, acho que ele vai continuar assim, embora, né, digamos assim, eu diria um ex-professor, colega meu, disse assim, é teoricamente possível, mas praticamente improvável que ele vai implodir. Né, mas a gente não pode descartar, na América Latina nada é impossível, né? A Argentina é aquela gorda da novela Saramandaia. Não. Mas enfim, é uma coisa estranha, Dona né? Redonda. É um país, né, do realismo fantástico, né? Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, então a Argentina realmente já está numa situação bastante complicada, né, com inflação alta, com déficit público elevado, tentando colocar, com déficit na balança comercial, com um acordo com a FMI aí periclitando, com um empréstimo que tem que ser pago já no ano que vem. Então a saída dele que até é exportar. Então ele não pode perder, não pode periclitar, perder um mercado como a Comunidade Econômica Europeia, né, que deseja, né, produtos que a Argentina tem de excelente qualidade. É verdade. Né, carne, trigo e outros commodities, enfim, que possam ser colocados. Então ele tem um mercado de excelente qualidade com produtos, né, quem prova a carne argentina assim, né, tem a carne argentina e a carne do resto do mundo. Né, é um outro produto de excelente qualidade. Então com o mercado, se não tiver problemas sanitários que não tem, não precisa, né, enfim. Então, e o Brasil é um grande parceiro dele. Então, digamos assim, ela prescindir do Brasil e prescindir dos acordos internacionais que ele vai ter. Agora, ele vai tomar realmente medidas, né, que possam prejudicar, talvez, a economia brasileira aqui, né, eventualmente, de algumas taxações, por exemplo, de colocação de cotas de importação de máquinas, equipamentos, calçados, que isso foi tentado Isso passando... não feriria o acordo? Sim, né? Mas assim, ó, é algo que é pragmático. E aí vai ter que ser negociado. Até o Brasil, digamos, entenderia, vocês estão numa situação calamitosa, que é uma medida extraordinária. Eu não conheço especificamente as cláusulas do acordo do Mercosul, se isso pode ser feito, em que medida ou temporariamente, né? Mas não é algo descartado dentro do leque de possibilidades que se tem. E essa é uma outra questão também, um acordo com o FMI. O FMI vai exigir um ajuste muito duro da economia argentina que não foi conseguido, né, pelo Macri. Tu acha que o Fernandes vai baixar a cabeça para o FMI? Olha, talvez ele não tenha alternativa. De uma maneira retórica, assim, eles nunca baixaram. O diagnóstico que ele tem que vai ser colocado. Mas, assim, ó, sem isso, né, tu não tem o FMI, ele acorda como um balizador para os empréstimos internacionais. Então, se ele não cumprir pelo menos uma agenda de reformas, uma agenda de ajuste fiscal, a situação deles, que era ruim, pode piorar ainda mais. Ou seja, já estão com uma inflação elevada, já estão com déficit público, 1/3 da população está abaixo da linha de pobreza. Então, assim, a situação na Argentina, ela é muito grave, né? E se não fizer o acordo, é ruim com o acordo, né, com o FMI, que possa ser desse ponto de vista, né, pior vai ser sem ele. Então, eles vão ter que se submeter a contragosto, talvez, com a relação que a gente possa dizer pragmática, ou seja, não tem saída. Muito bem. Franzotto. Não, eu concordo com o professor Giacomo, realmente não tem... É ruim com eles, pior sem eles, né? A Argentina hoje precisa realmente exportar, o seu parque industrial está completamente sucateado, eles não têm competitividade, isso aí já vem de anos, né? Então, assim, realmente a gente sabe que as máquinas argentinas, que já foram de muita qualidade, e ainda existem máquinas muito boas na Argentina, existem produtos muito bons na Argentina, hoje eles não têm a competitividade que eles precisariam para o mercado externo. É claro, questão, se fosse fechar o Mercosul ainda com a União Europeia e entrar as máquinas europeias, eles podem ver isso de duas formas, ou como uma morte ou como uma chance de ressuscitarem. Porque o argentino, se ele tiver equipamento de qualidade, ele consegue produzir, a produtividade da Argentina é melhor que a nossa, apesar de tudo. Então, assim, a gente consegue vislumbrar uma possibilidade de que se mantenha o acordo, apesar de bravatas, e que a Argentina siga operando. Para nós é importantíssimo, para eles eu vejo também
uma questão que eu sempre comento, assim, o Brasil se sustenta com a nossa economia de baixa produtividade, de alta regulamentação, um custo elevadíssimo pelo tamanho da economia brasileira, né? São 200 milhões de habitantes. 200 milhões de habitantes que consomem, uma certa, queira ou não queira, se consome bastante aqui dentro. A Argentina já não tem isso. E ainda mais com essa perda de poder aquisitivo, com esse empobrecimento que vem passando o país, eles já não têm a opção de viver do mercado interno e eles já estão como pequenos países europeus que têm economias grandes, mas pequenos territórios, que a única solução para poder manter um padrão elevado é exportando. Então eles precisam tomar atitudes nesse lado. E aí eu vejo que o presidente Fernandes, lá, o presidente da Argentina, vai poder ter... Ele tem dois caminhos. Ele pode ir para a latrina da história ou ele pode se tornar o salvador da Argentina. O único jeito que eu vejo do Fernandes dar certo é ele ser o Lula. Pois, um pragmatismo econômico. Pragmatismo econômico com uma agenda social. Agora, vamos lá. A Argentina tem um padrão... Imagina se consegue fazer reformas e trazer a Argentina... Medidas como foram tomadas há décadas atrás, já deveriam ter sido feitas no Brasil e inclusive na Argentina, como foram feitas na Nova Zelândia. Só que a diferença que tem que ser apontada é a seguinte: o Lula, gosta ou não do Lula, o Lula tem uma história e o Lula sempre foi muito maior que o PT. Sim. E ele chegou lá porque ele era o Lula. Não chegou lá por causa do PT. Chegou lá porque ele era o Lula. Agora, quem é este Fernandes? E por que ele chegou lá? Quer dizer, ele vai ter a autonomia que o Lula teve para... Não, ele não tem o poder colocar político. os radicais do PT de lado e falar assim, não, nós vamos poder fazer uma administração pragmática da economia. Mas, Macalossi, dentro de uma situação... É mais complicado. Eu estou na microfone. Caiu. Dentro de uma situação de... Isso é emoção. Mas o programa está emocionante. Dentro de uma situação de um caos total e eminente, tendo todos os poderes políticos envolvidos, e ele sendo do lado mais radical, quem sabe ele pode dizer assim, ó, gente, estamos matando a vaca. Ou a gente faz alguma coisa, ou acabou. E daí não vai ser uma vaca nem com o padrão de qualidade da carne argentina. Não. Bom, vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência para o último bloco. Vamos falar sobre os efeitos especificamente aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado exportador, tem uma proximidade geográfica com a Argentina, está no epicentro, como disse o Granzotto, do Mercosul, então isso nos afeta e nos afeta muito. Fiquem ligados porque voltamos na sequência aqui na RDC TV. Cruzando as conversas de volta na RDC TV, você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET através das redes sociais @RDCTV Digital. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer, e Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. No programa de hoje, temos Giacomo Balbinotto, Leonardo Granzotto e Leandro Sesimbra. Estamos falando das eleições na Argentina. O Rio Grande do Sul fica exatamente no epicentro do Mercosul, né? Cercado pelo Brasil, pelo Paraguai, pelo Uruguai e pela Argentina. Como é que esse contexto novo da Argentina nos afeta particularmente? Vamos lá, Leandro. Bom, a Argentina é o principal parceiro comercial do Rio Grande do Sul, né? Do Brasil ele é o quarto, mas do Rio Grande do Sul ele é o primeiro. Isso. Né? Nós, há uns meses atrás, na Câmara, recebemos uma missão da província de Corrientes, que fica bem próxima daqui. Eles queriam ver o cultivo do trigo, para implementar mais trigo e menos florestas na província, com o fim de vender mais trigo para o Rio Grande do Sul, né, como forma de tentar driblar sua crise, né. Só que o Rio Grande do Sul produz boa parte do trigo que é consumido no país. Então, né, dá para ver que os nossos irmãos, muitas vezes, no afã de acertar, também erram, né? Mas
Nas nossas conversas, o que nós vimos é que eles apostam muito forte no Rio Grande do Sul. Só que, infelizmente, nós não temos um mercado consumidor para absorver as demandas dos argentinos. Né? Nós temos, sim, nós, como consumidores, consumimos bastante o vinho argentino, né? Porque, e aí temos uma questão tributária que talvez mude num curto prazo. O vinho brasileiro na gôndola do supermercado é muito mais caro que o vinho argentino, e a qualidade do vinho argentino é bastante significativa, é tão boa quanto a do vinho brasileiro. A carne, indiscutivelmente, a carne argentina é de excelente qualidade. Muitas vezes a gente opta pelos cortes argentinos, né? Nós já estamos consumindo mais entrecô do que os cortes tradicionais brasileiros. Mas nós não vamos resolver o problema dos nossos irmãos. Nós não vamos conseguir resolver sozinhos. Para isso, nós vamos precisar do resto do país, né? Mas nós também vamos ter que trabalhar isso, e aí no nosso empresário, nós vamos ter que trabalhar da seguinte forma. O Dr. Petri, que é presidente da Fiergs, sempre que ordena as missões empresariais, ele é muito inteligente, então ele costuma dizer que missão empresarial, para dar certo, tem que ser para tirar pedido. Só que quando nós fazemos missões empresariais para a Argentina, nós temos que ter bem cientes de que não é só para tirar pedido, é para ir lá fazer pedido também. Leonardo, que tem essa expertise em negócios com os argentinos, sabe bem. Nós temos que ter a grandeza de saber que eles estão precisando, e que o nosso vizinho, se nós não os apoiarmos, se nós não comprarmos o produto, Eles não compram da gente. Eles não vão comprar de nós. Nos outros. Deixa para a Tina. Isso aí, Leandro. Isso é perfeito. A relação comercial ela é bilateral. Então, assim, a gente, claro, o país, os empresários, o mercado como um todo, e aí que vem a questão, muitas vezes a gente tem barreiras comerciais de diversas naturezas que atrapalham um pouco a real valoração do que cada um está produzindo, mas a relação é bilateral. Se a gente, e isso é uma coisa que eu falo para qualquer um que vai em qualquer negociação, qualquer feira. Se você chegar só querendo vender, você não vai conseguir vender, não vai comprar também. Tem que ir aberto para a possibilidade, porque, obviamente, quem está do outro lado também quer vender. Muitas vezes eles têm produtos bons, em preços competitivos, e no momento que o país, enfim, que a comunidade e que o grupo empresarial, até, por exemplo, se você lida com uma federação de negócios de um outro país, né, e você cria essa cumplicidade, é muito mais fácil de desenvolver, porque você está comprando, está mandando dólares e eles estão comprando de volta. Então, isso aqui, os dois crescem nesse desenvolvimento. Então, não tem nenhuma dúvida de que esta é um fator extremamente relevante, né? Eu acho que um ponto fundamental assim, é deixar o mercado livre, né? Os empresários é que vão resolver o que seja melhor para eles, né? Agora, o ponto talvez que estejam colocando assim é a questão cambial, né? Quer dizer, como é que vai ser a relação, né, o câmbio com o peso, assim, a instabilidade política na Argentina, no caso de cumprimento de contratos, se eles vão ter desculpa, algumas questões de restrições, por exemplo, de exportação possa ser colocado, as questões regulamentatórias, questões de barreiras fitossanitárias que eventualmente possam, assim, olha, ok, o mercado é livre, mas tem barreiras não tarifárias. Barreiras não tarifárias, fitossanitárias que surgem, né, para na realidade que tem essa função de ser barreiras comerciais, questões alfandegárias também, e eventualmente pode deixar, né, aquele caminhão, né,
um dia, 2, 3 lá, enfim, que dificulta o ambiente de negócios, né? Mas a questão que, digamos assim, não pode ser descartada, porque, digamos, a Argentina, assim, se não fechar o acordo com o FMI, a questão de necessidade de dólares para fazer conta vai ser preemente. Então, eles vão ter que fazer tudo, né, para fazer. Então, não se coloca a questão de uma grande desvalorização que vai ter, né, a questão regulatória e estabelecimento de algum tipo de barreira que não pode ser feito pelo Mercosul, mas isso aqui a gente vai colocar algum tipo de barreira, algum tipo de entrave. Para a economia gaúcha, isso aqui, porque as exportações da via rodoviária passam necessariamente lá pelo Rio Grande do Sul, né? Tanto comércio quanto serviços, né? E a indústria toda. Mas eu espero que a Argentina também não volte com aquela que a Kirchner botou de tributar as exportações de grãos deles, né? Que eles tributavam. Foi uma das razões da vitória, inclusive, do Macri. Assim, tem gente que acha isso muito lógico. Agora, eu convido assim quem está assistindo a pensar. Não se tributa, porque quando você cobra imposto antes, o outro país também cobra, e aí o teu produto fica caro, e aí você não vende. Então, se um país precisa de dólar, ele tem que dar um jeito de baixar seu custo. E não tem lógica nenhuma em um governo tomar riqueza, porque o preço do produto não vai mudar. Você não vai conseguir vender de 10 para 11, porque o governo quer 10. Entendeu? Mas essa, assim, uma das questões que estão sendo colocadas, que pode ser colocado, é realmente a colocação de impostos sobre exportação sobre commodities. Eles estão colocando, isso é uma das questões que eu também acho um tiro no pé. Vão morrer. Eu vou dizer uma coisa, até faz sentido, do ponto de vista argumentativo, o governo dizer que está taxando importações, né? Que quer proteger o mercado. Nós sabemos que isso é uma conversa fiada, não dá certo, mas o governo pode dizer, não, nós protegemos o mercado interno, protegemos o produtor interno. Agora, taxar exportador? Ainda mais precisa de dólar. Está vendendo. Mas é uma maneira de eles fizerem um superávit fiscal. Esse que é o problema. Salva o carrapato e mata a vaca. Tudo bem. Meus caros, nós temos que encerrar, vou ter que cortar a conversa, porque nós já estamos estourando o tempo. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a presença dos três. Giacomo, 10 segundinhos para despedida. Obrigado. Obrigado pelo ótimo programa. Sempre é bom de discutir sobre essas questões econômicas, questões políticas, né? Principalmente com um grande parceiro comercial que é a Argentina. Então, a gente tem que poder informar o público aqui de uma maneira geral bastante importante. Muito bem. Franzotto, obrigado. Obrigado a todos, obrigado aí pela parceria na mesa. Foi realmente uma experiência engrandecedora. Espero que a gente possa também ter contribuído com a audiência. Muito bem. Leandro, muito obrigado por ter vindo, espero que volte outras vezes. E obrigado pelo presente. Esse aqui só eu vou ler, mas depois eu conto para o público o que eu Traduz? Eu vou fazer uma tradução. Espero que goste e agradeço a oportunidade e estou à disposição. Gosto muito desse assunto e só tenho a agradecer a oportunidade mesmo. Certamente a Câmara vai ter muito trabalho aí agora, né? Bastante. Vai ser fundada, mas certamente vai ter muita coisa para fazer. Com certeza. Senhores, ontem nós tivemos um debate sobre a questão da prisão após segunda instância, que está em curso no Supremo Tribunal Federal, e nós demos uma parcial ao fim do programa de ontem. Vamos colocar no ar o resultado da enquete. Você é a favor da prisão após segunda instância ou depois do trânsito em julgado? 68% a favor da segunda instância, 32% a favor do trânsito em julgado. Você acompanha o nosso programa através dos bastidores, @RDCTV Digital, no Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, todas as redes sociais. Nosso programa é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos a evolução dos metais, Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer, e a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Voltamos amanhã a partir das 19 horas. Boa noite e até mais. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer.